Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor Nivaldo e é um prazer tê-los aqui. O tema deste vídeo é santificação. Talvez seja o fundamento prático mais importante que dá sustentabilidade e crescimento na vida cristã e começa na conversão. Usaremos muitos versículos bíblicos para a nossa compreensão. Ser santo é um atributo de Deus. Você pode pensar que para nós, humanos, é impossível, mas é perfeitamente possível para o cristão que está engajado e já tem o Espírito Santo. No início da vida cristã, somos santificados por Deus. Recebemos uma porção de santificação inicial. E em seguida entramos em um processo de santificação contínuo, que tem a nossa participação, mas com a ajuda do Espírito Santo. Isso acontece em toda a nossa caminhada de fé, até a morte ou até a volta de Jesus. E é um pedido do próprio Deus. Está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo é ser separado para um propósito, é basicamente separado das paixões mundanas para viver para Deus. Inicialmente, para entendermos a santificação, é importante dizer que, além do conhecimento do que é, tem a experiência pessoal, e só quem passou pelo novo nascimento vai entender, porque se discerne espiritualmente. Eu espero que você já tenha assistido os vídeos anteriores, Novo Nascimento e Como Nascer de Novo, ou já entregou a sua vida a Jesus há algum tempo. Antes éramos desconhecidos de Deus, mortos espiritualmente para Deus, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio para dentro de nós e regenerou o nosso espírito, nos transformando em novas criaturas. Antes, o corpo e a alma estavam no controle. Da alma procedem os sentimentos, emoções. Na alma também está o nosso intelecto, com capacidade de entender, escolher. Somos criados por Deus, imagem de Deus nesse aspecto. E com livre arbítrio, que é a capacidade de escolha. O novo homem já tem uma experiência inicial de santificação. Pelo fato de crer em Jesus, ele foi salvo, justificado e santificado. Veja na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui diz santificados, que está no passado, e chamados para ser santos, que está no presente. Entendemos que há um aspecto da santificação que já foi alcançado e outro que ainda não. Nós participamos de uma santificação inicial e depois um processo contínuo. Também fica claro em 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito,
aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O novo homem tem a certeza da salvação, sente-se perdoado em paz com Deus, porque o Espírito Santo que está dentro dele testifica isso no seu espírito, traz uma convicção dentro de nós. Está em Romanos capítulo 8, verso 18. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem uma confirmação no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, para aqueles que receberam a Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós temos vontade de estar na presença de Deus, em oração, no louvor, na adoração. E o homem natural não entende isso. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir. Remir é pagar o preço da nossa dívida, nos justificar de toda iniquidade e purificar. Purificar é santificação. Para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Libertados e transformados, já aconteceu conosco. O fruto para a santificação é o que segue acontecendo ao longo da caminhada cristã. Santificação não é um conjunto de regras. Não faça aquilo, não toque nisso, não frequente aquele lugar, etc. São ensinamentos e conselhos de Deus para o nosso bem. Nada é mais importante para nós do que estar na presença de Deus, ter comunhão com Ele, desfrutar da verdadeira paz e alegria, e no final reinar com Ele na eternidade, onde teremos o nosso corpo glorificado. Antes tínhamos a natureza pecaminosa de Adão. Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estávamos espiritualmente mortos, mas fomos regenerados e reconciliados. Precisamos entender como a nova natureza que está em nós no espírito pode sobrepor a velha natureza que está na carne. Isso é a prática no processo de santificação. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas nos versos seguintes diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, indicando assim que é Jesus quem nos fortalece. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Santificação é permitir que a nova natureza nos governe.
As muitas orientações bíblicas sobre o assunto nos faz entender que temos que fazer a nossa parte nesse processo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 12. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Eu acho maravilhoso estes 3 haveis aqui na versão bíblica antiga, me dá um senso de apropriação da graça de Deus, é a obra do Espírito Santo em nós. Ele diz: haveis sido lavados, haveis sido santificados e haveis sido justificados. Glória a Deus. O amor de Deus por nós demonstrado em Cristo Jesus é muito grande, irmãos. Nós estávamos separados dele, ele nos reconciliou. Éramos escravos do pecado, ele nos resgatou. Tudo pela graça. E o nosso reconhecimento está na obediência. Verso 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui o apóstolo quis dizer que a natureza espiritual dele governa as suas escolhas. Outro exemplo em Efésios capítulo 4, verso 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Velha natureza é o velho homem. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. No processo de santificação, é necessário acessar as virtudes do fruto do Espírito, principalmente o domínio próprio. O domínio próprio já está dentro de você, dentro de nós. É só acessá-lo. É uma das virtudes do fruto do Espírito que comentei no vídeo O Espírito Santo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É oferecer o nosso corpo a Deus para fazer a sua vontade. Colossenses capítulo 3, versos 5 a 10. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas.
Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Fazer morrer a velha natureza é eliminar o comportamento antigo e dar à nova natureza o poder do governo. Como podemos fazer isso de forma prática? Vejamos Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós não podemos controlar a força da velha natureza por tentativa ou esforço humano, mas usando os recursos da nova natureza, usando o poder do Espírito Santo. A prática das disciplinas espirituais desperta a consciência da nova natureza. A oração, o jejum, a adoração, a leitura e meditação na palavra. Quanto mais tempo você gastar lendo a palavra de Deus e orando, mais forte espiritualmente você ficará. Por exemplo, ouvir músicas mundanas alimenta a alma, que está na carne. Ouvir músicas de louvor a Deus alimenta o espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão. Vai fortalecer a carne. Mas enchei-vos do Espírito. A santificação que iniciou em nós na conversão deve se desenvolver e deve crescer, porque o plano de Deus é que eu e você sejamos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Partindo agora para a conclusão. Em Mateus capítulo 26, verso 41, o Senhor Jesus disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar é estar atento e orando sempre. O espírito te ajuda a prever possíveis ciladas para você se desviar delas. Mas a carne não te ajuda e não quer vigiar nem orar. Seja vigilante. Em Mateus capítulo 6, verso 13, Jesus ensina os discípulos a orarem, diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos alertando para pedirmos a ajuda dele. Boas intenções nem sempre são prudentes. Por exemplo, dar carona para sexo oposto ou ter um pouco mais de intimidade, ou também o julgo desigual, que é fazer aliança com pessoas que não compartilham da mesma fé. Ouça o Espírito Santo o quanto antes e diga não. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Resistir ao diabo é dizer não às ofertas da carne que resultam em pecar. Hebreus capítulo 12, verso 4. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Eu me converti ao Senhor em 1982, juntamente com a minha esposa. Éramos recém-casados e servimos ao Senhor com alegria desde então. Temos 4 filhos e 4 netos. Nesses 42 anos andando com Jesus, nós consideramos muito abençoados. Nós tivemos dificuldades, aflições, tentações, mas vencemos todas, porque o Espírito Santo sempre esteve conosco. Que Deus te abençoe. Fique firme no propósito andando com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. O próximo vídeo será sobre o batismo no Espírito Santo.